Olá pessoal, tudo bem? Hoje é 28 de fevereiro, vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin depois de praticamente 5 dias, 6 dias do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, ok? Vamos falar sobre Bitcoin, se perdeu a tendência de alta no médio prazo, o assunto que eu também quero tocar em relação à dominância do Bitcoin, se está mais inclinada para o Bitcoin ou se está mais para as outras moedas. No diário, no semanal, a gente também fala sobre o total e o dólar, se a gente é um bom momento para comprar moedas usando o dólar agora ou não. Mudando de tela aqui, passando para a primeira tela do semanal no Bitcoin, a gente percebe que no semanal, lembrando dos vídeos anteriores que eu falei, eu soltei um vídeo há 2 semanas mais ou menos sobre essa forma que eu estou trabalhando, na projeção que o mercado está em alta, não está em baixa, o Bitcoin no médio prazo, usando o gráfico semanal, não tem queda. Se vocês quiserem acompanhar, eu posto novamente aqui o link do vídeo para vocês entenderem. Lembrando que o semanal a gente continua dentro dessa região de 61,8%, ou seja, acima, no momento aqui está acima de 50%. Então, para o semanal não mexeu em nada, tá? Essa guerra não alterou a tendência de alta da moeda. Estamos com 19 pontos no estocástico, praticamente quase dando venda, compra, corrigindo aqui, se romper essa região aqui, dá compra no semanal, apenas pelo estocástico. A gente não usa o estocástico como uma única ferramenta de gatilho de compra ou venda. Passando para o diário, a gente repara que o mercado ficou muito agitado. Eu até evitei gravar vídeo durante esse período para evitar de dar uma informação não muito precisa. O mercado, lembrando, no dia 21 de fevereiro estressou e acabou rompendo a região de 61,8%. No dia seguinte, no dia 22, bem ali próximo do início, o início da guerra, acabou subindo, fechou acima de 61,8%. No dia seguinte, volta a fechar abaixo, ou seja, estressou de novo a região. E quando realmente a guerra pegou força mesmo, aí você viu que o mercado ficou bem agitado, praticamente bateu 34 mil dólares, mas fechou acima de 61,8%. Isso que é importante. Não perdemos essa região aqui, que é a região que reverte toda essa alta aqui, de 32 mil até 45 mil dólares. Então, ainda no diário, estamos em correção também, não estamos em queda. Apesar de ter subido até bater a média de 50, ali em 40 mil dólares e não ter tido força para romper, estamos novamente aqui estressando essa região de 61,8%. Precisamos acompanhar. No estocástico diário está cruzado aqui na venda, mas não é venda, tá? Se esse cruzamento tivesse ocorrido aqui em cima, igual os anteriores, e perde os 80 pontos, aí sim a gente considera venda. Na projeção de banda está em alta, continua em alta, ou seja, está apontado para cima. Mudando de tela, a gente tem um RVI neutro, não tem nada a ver aqui no RVI. No RSI, continua trabalhando abaixo de 40 pontos, essa região aqui costuma dar compra no Bitcoin, ou seja, ela bate aqui e começa a ficar interessante a compra. Se romper essa tendência de baixa aqui, pode ser que a gente vê um volume maior de compra no Bitcoin baseado no RSI. No diário, a gente tem praticamente neutralidade nos dois indicadores, RVI e RSI, não há nada que se falar aqui. Voltando para o gráfico semanal, agora usando a técnica de Shimoku, estamos dentro da nuvem, não se faz nada, não se compra nem se vende dentro da nuvem, tem que esperar romper para baixo. Vocês podem reparar que aqui quando rompe e não confirmou no dia seguinte, também está na mesma situação do Fibonacci, não há gatilho de compra ou venda. Se a gente colocar médias aqui, a gente repara que a média de 200 está lá embaixo. Usar a técnica no semanal de vender a Shimoku vai dar problema, porque a regra diz que só se vende Shimoku, ou seja, de uma forma mais segura, se você tiver abaixo da nuvem de Shimoku e abaixo da média de 200. Se você fizer uma venda baseando esse rompimento aqui, pode ser que bate na média de 100 e volta, pode ser que o mercado venha testar aqui na média de 200 e volta. Então, ou seja, como o mercado tem muito espaço aqui, ainda valeria uma venda no longo prazo. Se você for basear apenas na média de 200. Venderia ali na parte de 37, 36 mil dólares, se fechar por 2 dias consecutivos abaixo dessa nuvem, buscando os 20 mil dólares. Porém, o mercado não vem conseguindo romper essa região aqui de jeito nenhum, de 30 mil dólares. É uma venda perigosa, pode ser que você acabe levando um violino. Aqui o estocástico é a mesma coisa,
perto dos 20 pontos, ainda não deu compra. No diário, a gente repara que o mercado está em correção ainda, né, baseado na regra de Fibonacci. Tocou aqui quando ele rompeu a média de 50 períodos, usou ela como suporte, depois o mercado não conseguiu testar o topo, volta novamente, estressou, mas não perdeu a região foi defendida, porém está apanhando agora, pode ver que tocou na média de 50, recuou, e agora a gente precisa tomar um certo cuidado, porque as médias vão baixando e vão acabar sufocando aqui o preço, e vai ter que tomar uma decisão, porque ou ele rompe as médias e segue a alta para testar aqui os 45 mil dólares, ou ele perde a região de 61,8 e vem aqui para os 32 mil dólares. O que eu vejo no OBV? O OBV não vem perdendo, não vem antecipando isso daqui, como se fosse antecipar a venda. Não tem acontecido isso. Então não tem um movimento aqui pré-definido no OBV, pensando que esse mercado vai vir perder os 37 mil dólares e testar os 32 mil dólares. Já no estocástico, está cruzando abaixo da região de sobrecompra, então não tem sentido para a gente levar em consideração isso daqui. Bitcoin no semanal, usando mais algumas técnicas em relação à média estocástica, está dando praticamente compra aqui, rompendo os 20 pontos aqui é compra, ainda não rompeu, vamos precisar de mais uma semana. No MACD está vendido ainda, não deu compra, olha só que a região, quando deu compra aqui no semanal, o mercado andou bem, ainda não deu compra. O saldo do OBV está negativo ainda, então também não tem compra aqui. Você repara que quando dá saldo positiva, bem aqui que nessa região que se positivou, o mercado também andou. Para o diário, a gente tem mercado também em 20 pontos, tanto no diário como no semanal, coincidência isso, normalmente é difícil achar isso. E o MACD quase dando compra abaixo da média de gatilho aqui, de 65 pontos. Pode ser que o mercado, quando dê compra aqui, resolva sair dessa bandeira aqui, que é dessa flag que está aqui, que é essa LTB que está empurrando o mercado para baixo. Empurrando o Bitcoin para baixo aqui e mantém ele estressando bem nesse corner que está aqui, que está deixando o mercado praticamente sem espaço para andar. Porque se ele ficar de lado, ele rompe a LTB. Se ele continuar no canal, ou seja, nessa bandeira aqui, nesse canal de baixa, ele vai perder a região de 61,8%, então ele vai vir aqui testar os 32 mil. A gente tem que esperar definir o que ele vai fazer no diário. O estoque no OBV continua acima, né? Repara que aqui no dia 24 ele positivou, negativou por poucos dias, que 1 ou 2 dias só no máximo, e já voltou a ficar positivo na média do OBV. Aqui a gente tem a projeção de banda, está apontada para baixo aqui nessa semana, mas ainda aqui no gráfico está positivo, não tem muita coisa para dizer. Quando ele fica verde, aí ele dá compra, quando ele fica nessa região aqui de vermelho, laranja, ele praticamente está em venda, tá vendo? Repare que todo o período que ele ficou nessa região de laranja, roxa, né, essa cor roxa que está ali magenta, ele está em queda. Quando ele fica positivo, você pode reparar que mesmo que ele caindo, o mercado está verde. Mesmo caindo, ele estava subindo. Até que chegou nesse ponto ideal aqui, que ele ficou vermelho e o mercado começou a cair mesmo. Então, ou seja, é um bom indicador, eu gosto desse indicador aqui, que é a projeção de banda para o semanal. No diário ele também funciona, só um pouquinho mais atrasado, ele não consegue pegar realmente o início do movimento, mas ele está vendido ainda. Apesar de estar apontado para cima, ele está vendido ainda. No diário, estocástico, está comprado, não está cansado, ou seja, tem muito espaço para subir ainda, então se o mercado realmente resolver romper essa bandeira aqui, tem espaço para isso no estocástico. Dominância do Bitcoin, a gente continua aqui no diário, voltando para o diário aqui acima do rompimento, então o alvo é 44%. O que eu vejo com isso? Quer dizer que a predominância do Bitcoin ainda é maior do que as outras moedas para o mercado de criptomoedas, né? No total, ou seja, o mercado total financeiro do mundo cripto está em correção, está acima de 34%, vamos reparar aqui, ó, de 38%. Repare que a gente está acima dessa região aqui, não tem queda, a gente não rompeu esse topo anterior aqui, ele acabou rompendo e andou, não andou o movimento, então a gente considera ele ainda. Então está 34%, 38% ainda, então o mercado está em correção. O OBV praticamente querendo romper topo, está acima do topo anterior, olha só, isso aqui pra gente que gosta de operar OBV, é como se o OBV estivesse antecipando ainda, ou seja, ele está falando, ó,
vou voltar a trabalhar acima de 2,5 trilhões de dólares. Estocástico está vendido ainda, não deu compra. No diário, a gente tem um mercado tentando romper a média de 50, não rompeu, depois testou uma média de 20, voltou, rompeu e voltou de novo para baixo. Não tem nenhum movimento aqui, um gatilho, nada, ou seja, isso aqui também não é um pivô. Não há nada a ler no total no diário. Falando sobre o dólar aqui, ele acabou voltando na semana passada para trabalhar perto da região de 61,8%, ou seja, praticamente confirmou o rompimento, porque fechou abaixo. Então pode ser que o dólar continue o movimento aqui, teste a região de 4,89, apesar da alta que a gente teve na semana passada. Mas se vocês repararem que o estocástico médico está vendido, reparar que o MCD está vendido e o saldo está vendido, apesar de ter recuperado um pouquinho aqui com essa alta da semana passada, mas está vendido ainda. No diário, o Supertrend continua vendido, a gente continua trabalhando abaixo dessa região de 61,8%. O estocástico médio no diário vem aqui, está corrigindo, já saiu de sobrecompra, né? Não está mais sobrecomprado, e o MACD está dando compra. O saldo do OBV está negativo. Então vamos esperar essa semana para ver se o dólar vai conseguir romper esses indicativos aqui, esses indicadores aqui, para ver se a gente dá um novo pivô de alta ou se a gente mantém esse pivô aqui como esse movimento de correção, que aí seria ruim, porque se a gente considerar esse pivô foi salvo, esse pivô de alta, que esse aqui é um pivô de alta, se ele for salvo, ele vai ter um alvo muito alto. Ou seja, a gente vai perceber que dessa região vai voltar lá para os 5,87 se a gente usar esse fundo aqui. Não sei se vai ser interessante, ou se usar o fundo do próprio Fibo, se usar essa região aqui, fica a R$6. Eu acho que pelo momento atual pode ser que estressa, mas se a guerra não causar muito dano no mercado financeiro, pode ser que volte realmente a testar esse 4,89. Voltando aqui falando um pouquinho do que eu vejo. Não está com queda no Bitcoin. O Bitcoin conseguiu sobreviver ali na região de correção durante esses períodos de guerra. Para as outras moedas que sofrem muito com o volume de venda no Bitcoin, eu gostaria de esperar mais 1 ou 2 semanas para ver se o Bitcoin entra numa tendência de queda mesmo, de reversão, ou se ele vai reiniciar a perna 3 para uma nova tentativa de alta. Tá bom? Qualquer modificação eu retorno para atualizar vocês aí. Um abraço.